E o outro que me alcançou o microfone agora aqui. Queridos, mais uma vez um feliz sábado a todos. Nós, neste sábado, temos também aí um momento especial que é o lançamento da nossa Recolta 2024. A nossa Recolta, todos os anos ali, elas envolvem alguns objetivos, né? Um é manter as nossas casas de apoio, financiar ali a nossa ASA, Ação Solidária Adventista, como também instituições como a ADRA. E eu vou dizer para vocês, queridos, nunca me orgulhei tanto de nós termos algumas instituições como ASA e ADRA, como nesse momento que a gente está passando. Ontem nós tivemos uma live solidária, né, no Adventista Sul, e foram arrecadados ali uma boa quantia. Mas, quando nós falamos em recolta, a recolta ela envolve a nossa igreja local, ela envolve os nossos membros aqui de escola sabatina, de unidades de ação. E depois do culto, quando nós tivermos esse momento na escola sabatina, eu vou estar passando junto com a irmã Angelita, que é a nossa ministerial da ASA aqui, alguns minutinhos breves em cada uma das classes para a gente estar ali lançando o desafio para cada um de vocês, ok? Mas como bem estava falando, nunca nos orgulhamos tanto dessas instituições. A nossa associação catarinense já enviou 17 caminhões lá para o Rio Grande do Sul. E eu vou dizer para vocês, eu enchi só do nosso prédio lá, do condomínio, 4 carros para levar para a associação. Mas aqui da nossa igreja central, já saíram mais de 10 carros. E eu vim aqui umas 2 ou 3 vezes para encher daqui também. O irmão Orides veio de caminhonete aqui e encheu também ali algumas vezes. E fora alguns irmãos, como eu cheguei um dia, lá estava o irmão Ronaldo e o filho, lá entregando as águas, as doações, talvez pessoais e também ali de alguns membros, alguns irmãos. A recolta, ela tem ali, como eu falei para vocês, um objetivo especial, que é nós alimentarmos esses fundos, essas reservas. Uma parte fica para a nossa igreja, outra parte vai para o nosso campo, associação, união, para também alimentar esses ministérios, como a ADRA e a ASA, das nossas instituições. Mas, amigos, a recolta não é o membro adventista, o irmão adventista, tirando do seu bolso e colocando ali no envelope, né, e trazendo depois para a igreja. A Ellen White fala que o ato de nós buscarmos conversar com pessoas, amigos, irmãos, conhecidos ali, comerciantes, pessoas abençoadas, né, até mesmo desde uma pessoa humilde, uma pessoa rica, ela diz que quando nós instigamos essas pessoas a darem um pedacinho ali, né, da sua vida, isso é o que representa quando nós pedimos para essas pessoas uma doação ali em recursos, em dinheiro. Essas pessoas, elas vão estar agindo com um ato de amor, dando um pedacinho da sua vida, mas muito mais ainda, executando esse ato de bondade, que é ofertar ali de recursos, que de outra forma talvez ela não participaria. Se bem que nesta situação que nós vimos no Rio Grande do Sul, muitas pessoas, mas muitas pessoas, tanto ricos quanto pobres, viram que podem dar um pouco, viram que podem fazer alguma coisa. Seja em recursos, seja ali em um cobertor, seja ali em alguma roupa, né, um alimento, todos puderam fazer ali um pouquinho. Eu fico lembrando, né, daquela pobre viúva que ofertou ali tudo que ela tinha nas salvas. Era pouco diante dos olhos humanos, mas diante de Deus era tudo o que ela possuía. Então, queridos, prepare também ali a família, né, vá orando, pedindo a intervenção do Espírito Santo para que toque no coração das pessoas. Apresente ali também esses ministérios como a ASA, a ADRA. E eu vou dizer para vocês, lá no meu prédio, toda oportunidade eu estou colocando a ADRA, Agência Adventista de Recursos Assistenciais, da Igreja Adventista, está fazendo esse trabalho, tem feito esse trabalho. E muitas pessoas dizendo assim, nossa, eu não sabia que fazia parte da Igreja Adventista. E aí depois apresentando a ASA local, explicando um pouco como funcionava a ASA. E as pessoas dizem assim, olha, Rafael, obrigado por nos fazer participar. Obrigado pela oportunidade também de direcionar e outra, saber de uma instituição séria, que está conduzindo os recursos e direcionando realmente a quem está precisando. Porque a gente sabe,
em muitos lugares aí, quantas pessoas em meio a essa catástrofe têm desviado alimentos, têm desviado ali recursos, e infelizmente, às vezes, algumas têm se promovido individualmente diante da calamidade dos outros. E nós vimos a nossa igreja pregando o evangelho, levando ali a salvação e muito mais ainda, oferecendo o pão físico, o alimento, para que essas pessoas possam novamente ter a sua vida digna, restaurada, para depois, quem sabe, em uma oportunidade que Deus criará, poder ofertar para essas pessoas também o pão espiritual. Depois de cuidar das necessidades delas, depois de cuidar ali da sua fome, a gente poder ofertar algo que preenche todo o vazio do coração humano. Amém? Queridos, a mensagem de hoje, eu gostaria, antes de iniciá-la, pedir mais uma vez que você feche seus olhos para nós buscarmos mais uma vez a presença do Espírito Santo. Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, Paizinho amado, aqui está teu Filho. Mais uma vez, Senhor Deus, cumprindo o propósito do qual o Senhor tem para a vida de cada um de nós, de sermos testemunhas tuas diante, ó Pai, da nossa sociedade, comunidade, principalmente de nossa igreja. E eu quero te pedir, Pai, que teu Santo Espírito esteja aqui conosco, esteja aqui dirigindo a palavra, que não fale eu, mas o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos assim, Senhor Deus, buscar o entendimento, o conhecimento necessário sobre o tempo em que vivemos e a situação que muitas vezes encontramos na nossa vida, para que assim possamos escolher sabiamente a direção ao qual tomar. Peço a tua presença, do teus santos anjos e do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. A ilustração você poderia buscar no capítulo 11. Então, antes de abrir no capítulo 13, capítulo 11, versículo 27. Só para nós fazermos aqui um contexto. Gênesis capítulo 11, versículo 27 diz que são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. O tema do nosso sermão de hoje, ele chama Desejando Tudo, mas Perdendo Tudo. Eu poderia fazer aqui uma comparação à história de Jó. A história de Jó foi um homem que possuía tudo e acabou perdendo tudo, né? Só não perdeu a sua fé, porque tudo que Jó precisava estava em Deus, e Deus restituiu a ele tudo. Só que nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a história desse homem, que também era um homem temente a Deus, um homem que a Bíblia fala que era justo, mas que, devido às circunstâncias que muitas vezes nós fazemos por nossas escolhas, se colocou em mau caminho. E a situação da vida deste homem levou ele a passar por problemas, e ainda esses problemas trouxeram consequências na sua descendência, e eu acredito que também esses problemas trouxeram mais dor para ele ainda, de pensar que poderia ter escolhido fazer diferente. Eu queria, querido irmão, que você lembrasse, eu já falei isso em algum momento aqui, eu gosto de repetir, que nós somos, nosso comportamento, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, tudo, uma média, alguns dizem das 3 pessoas que a gente mais convive, outros dizem das 5 pessoas que a gente mais convive, mas eu vou dizer para você, que seja uma pessoa que tenha uma má índole, um mau comportamento, uma atitude, uma pessoa sem princípios, já é o suficiente para nos prejudicar, nos machucar e fazer com que, através disso, o nosso caráter seja manchado e possamos também ali manchar a nossa salvação. Então, queridos, a importância de nós cuidarmos com quem que nós andamos, com quem que nós ali convivemos, pode prejudicar o nosso futuro e, como eu falei, pela história desse homem, pode prejudicar também a nossa descendência. A Bíblia fala que Tera, então, ele gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. E Arã, ali com o passar do tempo, acabou falecendo, e o seu filho Ló acabou sendo criado pelo seu tio Abraão. E Abraão parecia ser uma pessoa muito boa, alguém muito especial.
do qual Ló olhou e disse assim, eu não tenho mais a presença do meu paizinho, mas o tio Abraão, ele faz tão bem esse trabalho. O tio Abraão é uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa sábia. Eu quero andar na presença dele. Eu quero estar perto dele. Porque assim como ele também é abençoado, eu também quero ser abençoado. Então eu quero procurar andar na presença do meu tio e também vou ter que respeitá-lo como pai, porque meu pai não está aqui, ele era irmão do meu pai. Então logo ele se torna também uma pessoa ali que pode me dar um bom direcionamento na vida. E eu quero honrá-lo com isso. E amigos, quando nós notamos a história de Ló, nós podemos ver que tudo isso serve como um aviso clássico para todos os fiéis, todos os cristãos ali que desejam ter uma vida próspera, uma vida abundante em material, e muitas vezes se esquecem do testemunho e da busca da alimentação da vida espiritual. Alguns filhos de Deus imaginam que podem ter o melhor dos dois mundos sem pagar o seu preço. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado muitos à armadilha da negociação do espiritual pelo físico e também o eterno pelo temporal. Não é essa a realidade? Essa semana, na verdade, vou dizer para vocês, hoje nós demos uma caroninha para a Dani, o Jair está por Rio Grande do Sul, a Dani está por aí, né? Nos ajudando, cobrindo aí nosso momento de culto, abençoando depois outras pessoas nas redes sociais, mostrando todos os ministérios ativos da nossa igreja. E a Dani disse que marcou, né, essa semana com uma amiga, de almoçarmos, né, de almoçarem ali. E aí ela disse que a amiga ligou para ela e disse assim, olha, Dani, eu não vou poder almoçar, porque o meu filho não quer. O meu filho, ele quer ficar perto de casa, o meu filho quer ali voltar o mais cedo para perto do computador, para perto do celular, das redes sociais. E aí você já imagina. Às vezes, quando nós deixamos algumas coisas dominarem a nossa vida e não exercemos o nosso papel ali como líderes do nosso lar, da nossa casa, sendo principalmente ali um exemplo, né, no resolver as situações, no mostrar quem manda ou quem sabe o que é melhor para a vida dos seus filhos, da sua família, infelizmente algumas coisas, como a gente tem visto aí no mundo afora, acontecem. Há um tempo atrás, eu fiz uma palestra em uma escola sobre as school shootings, que eram os tiroteios nas escolas americanas, e ali muitos dos pais, eles relatavam que os filhos passavam muito tempo na frente da internet, na frente ali dos jogos de computador, na frente do celular, e ali os especialistas, eles explicavam que as crianças acabavam tendo atitudes mecanizadas, ou seja, elas artificializavam também ali os seus relacionamentos, as suas emoções, suas afeições. Então elas não tinham sentimentos quando elas tinham que cometer algo ou fazer algo para que aquele sistema mecanizado dela de acordar, comer, para frente do computador, almoçar, voltar para frente do computador, fosse atrapalhado por alguém. E as consequências, nós vimos, são muitos lares divididos, famílias divididas, e principalmente, a gente vê atrocidades em que filhos, essa semana aí, cometem contra os pais, contra a família. Então, querido, eu acho que não é a primeira vez que eu venho aqui compartilhar com vocês a mensagem, e a gente toca mais uma vez no tema ali, família. E é uma das coisas que eu acho que são muito mais importantes ali, para nós abordarmos, quem sabe em um jantar. Não sei se você também já fez a sua inscrição, se você já convidou a esposa, já preparou esse momento especial para estar ali com a sua companheira, com o seu companheiro, que eu tenho certeza que isso vai fortalecer ali o seu relacionamento, até porque não é apenas uma janta. Ali nós teremos uma meditação, nós teremos ali também a presença do nosso pastor, o pastor Dirceu, e ali nós veremos, ou entenderemos, ou mais uma vez reconheceremos a importância da família estar unida, da família estar junta nos seus objetivos, de planejar junto, de executar juntos, de fazer ali mais ou menos uma análise da situação que estão, quem sabe, na educação dos filhos, até mesmo no tempo em que, como casal, tem tido. Se as coisas não têm ali tirado desse tempo, né, ou outros
afazeres, outras obrigações, também não tem consumido do tempo que deveria ser alimentado com o nosso primeiro ministério, que é o nosso lar. Mas, amigos, nós temos a oportunidade ainda, você tem essa oportunidade ainda. Faça ali um esforço, e eu tenho certeza que você e a sua família vão ser ricamente abençoados por isso. E aguardamos você lá no nosso jantar. O coração de Ló, ele estava fortemente dividido. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia lá, no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Ali diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Abraão e Ló estavam indo em direção ali a Canaã. O seu pai Tera já havia dito que eles iriam para este lugar, no capítulo 11. No capítulo 12, nós vemos que Abraão já estava avançando, e Deus faz um chamado para esse filho, para ele ir para uma terra do qual ele havia prometido. E, amigos, no meio do caminho, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram ali, a brigar, se desentender entre eles, e Abraão, ele chega para o seu sobrinho e diz assim: olha, não vai dar certo isso, nós precisamos, então, aí, resolver. E eu vou te dizer, meu filho, então, você escolhe o lado que você deseja, onde você deseja ficar, e o lado que você decidir, se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita, para que não haja contenda e não haja problemas, e a gente possa manter algo tão importante que é a nossa união, a nossa amizade, a nossa família, com integridade. E Ló, naquele momento, então, em Gênesis capítulo 13, 10, ele olhou para as planícies de onde era Sodoma. A tentação sempre começa com os olhos. 1 João capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ló olhou então para as planícies do Jordão, e ele viu que aquilo que chamava atenção, diante daquela planície, que ele pensou: eu vou precisar plantar. E onde você vai plantar, você precisa de quê? De água, né? E ele imaginou assim: olha, eu preciso de um lugar onde a terra seja fértil, onde a terra seja boa, onde não precise forçar muito o arado, e na planície, ali ao lado do rio Jordão, ele viu que seria o melhor lugar, onde ele não precisaria passar muito trabalho, não ia ter dificuldade, a água estaria próxima. Então ele pensou assim: olha, eu vou conseguir fazer um grande império, vou conseguir encher os bolsos de dinheiro, vou conseguir dar uma boa qualidade de vida para a família. E eu pergunto para você, dar uma boa qualidade de vida para a família é pecado? Não. E Deus deseja que eu e você sejamos prósperos, e ao mesmo tempo, que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. O problema é quando nós só queremos encher o bolso de dinheiro, quando só pensamos em nós mesmos, não pensamos de que Deus tem um propósito através de cada um de nós. Eu lembro do Dr. Milton Afonso, criador da Golden Cross, que há muito tempo atrás ele fez um pacto com Deus. Ele: Senhor, se tudo é teu, a maioria tem que ficar contigo. Ele resolveu ficar com 10% dos lucros da sua empresa e entregar 90% ali para Deus, para o propósito da pregação do Evangelho e também para alcançar outras famílias. A nossa querida rede Novo Tempo de comunicação, de TV, de rádio, como também o Hope Channel, lá na Europa, foram abençoados por financiamentos envolvidos pelo Dr. Milton Afonso. Em um determinado momento em que seus netos, filhos, inventaram de mexer ali na administração e mudar essa porcentagem, a empresa começou a cair. E aí o vô teve que intervir novamente e dizer assim: olha, o meu pacto é com Deus. Enquanto eu estiver vivo, esse pacto vai ser honrado com Ele. E ele foi e disse assim: olha, vai ser dessa forma como eu planejei, ou não tem outro negócio. E a família acatou. E a Golden Cross continua sendo uma empresa muito bem reconhecida nos Estados Unidos. Amigos, nessa tentação que Ló estava tendo, 1 João 2,16 diz que qualquer coisa que você fixe os seus olhos na vontade de possuir, ela terá uma conexão com você
para o bem ou para o mal. Quando nos detemos muito em observar, em desejar algo, nós temos que pensar se aquilo realmente é necessário, se aquilo realmente vem para edificar a minha vida ou vem para trazer problemas. Para alguns, dinheiro é solução. Para alguns, quantas histórias de brasileiros que se tornaram milionários, mas que hoje estão na ruína, perderam tudo, não souberam administrar. A Bíblia bem, Jesus mesmo nos orienta, né, que nós devemos de colocar o nosso tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não roubam, onde nada pode ser destruído. Mas muitas vezes nós cambaleamos nos nossos projetos de vida, perdendo em foco a eternidade, aquilo que é mais precioso, aquilo que é duradouro. E muitas vezes nos prejudicamos, muitas vezes machucamos, prejudicamos a nossa família, ou a luta constante em querer adquirir algo ou conquistar algo, nós deixamos algo de fora, que depois lá na frente nós vamos reconhecer que não havia valor nenhum. Quantas pessoas nós temos com uma boa condição financeira que daria tudo de volta para ter a esposa, para ter o esposo, ou para ter os filhos do lado, que muitas vezes pegaram o caminho das drogas, ou uma vida fácil, e acabaram indo para a criminalidade, e acabaram com a sua vida cerceada, ou estão ali presos hoje. Mas o pior de todos eles é quando a nossa vida está presa ao pecado, ao prazer, ao mundanismo. Parece que os nossos olhos pouco avistam aquilo que é eterno. Então há um alerta para que nós, então, vejamos em que situação nós estamos. A sua separação em Gênesis capítulo 13, 11, onde diz que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se então um do outro. Nós vimos que Ló escolheu o caminho mais fácil e se separou do homem de Deus, o seu tio Abraão. Aqui está então o cuidado do qual havia dito, que nós devemos de nos preocupar com quem nós escolhemos para estar do nosso lado. Escolhemos quem nós vamos levar para a nossa vida em um relacionamento de namoro. Primeiro amizade, namoro, depois você conhece a pessoa, aí vocês entendem, olha, essa pessoa com certeza vai ser uma bênção do meu lado, como esposa, como esposo, né, como companheiro. Então a gente faz essa escolha, mas a gente conhece a pessoa. Se você visse algum problema, se você visse alguma atitude suspeita no seu relacionamento, ali, no namoro, com essa pessoa, você escolheria, como diz ali, amarrar a sua vida com essa pessoa? Sim ou não? Não. A mesma coisa, queridos, acontece com nossas amizades. Nós devemos de ver quem nós escolhemos para estar do nosso lado. Se essa pessoa, você vê que você tenta trazer ela para um bom caminho, que é para a casa de Deus, para o conhecimento da palavra, para viver uma vida justa, íntegra, segundo aqueles princípios que a Bíblia nos orienta, e essa pessoa, de várias formas, ela, não, vamos lá em tal lugar, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e desconversa. Eu acho que está na hora de você, querido, tomar outros rumos. Eu acho que está na hora de você deixar de fazer negócio com algumas pessoas. Eu acho que está na hora de você decidir a quem você vai servir. Hebreus 6, versículo 12, diz o seguinte: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Abraão era uma dessas pessoas que teve fé e paciência com seu sobrinho. E tinha fé em Deus, e olha só qual o motivo. Abraão podia dizer assim, eu sou mais velho, os mais velhos é quem escolhem, aqui eu vou ficar com a campina do Jordão. Mas sabe que a expectativa de Abraão não estava na terra fértil, não estava na água, em abundância, e nada que as campinas do Jordão poderiam oferecer. Abraão, ele foi parar lá nos carvalhais de Manre, onde não tinha tanta água, onde o solo tinha muitas árvores, onde o solo era cheio de pedras, e para quem quer plantar, você sabe que esse não seria o melhor lugar. Mas Abraão tinha no seu coração a certeza de que Deus cuidaria dele mesmo ali. Mesmo não sendo a melhor terra, o melhor local, ele sabia que a presença de alguém e a ação de alguém ia fazer a diferença em sua vida. E a fé de Abraão o sustentou. A fé de Abraão mostrou
Deus para ele, né, o que seria de posse dele e da sua descendência. E a Bíblia fala ainda que se você conseguisse contar as areias, né, os grãos de areia da praia, ainda que você conseguisse contar, a sua descendência seria maior. Olha só. As promessas de Deus, queridos, para aqueles que desejam honrá-lo, segui-lo, servi-lo. Aqueles que desejam escolher o que é certo, não pelas vantagens, mas pelo que é certo. Sempre vai ser o cuidado, sempre vai ser a provisão, sempre vai ser a bênção de Deus em meio à provação, em meio à dificuldade, e seja em qualquer circunstância. Eu sempre levo comigo duas frases, a de 1 Samuel, 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, e de Josué 1, 7 a 9. Muitas pessoas pegam apenas Josué 1, 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Deus deseja que nós sejamos fortes e corajosos, mas se você pegar o versículo 7 em diante, você vai ver que Deus disse para Josué: obedeça ao Senhor, obedeça seus mandamentos, siga os princípios da sua palavra, as orientações de Moisés para o convívio em sociedade, e aonde fores, irás bem. Deus vai te proteger no caminho. E o que fizeres lá, serás bem-sucedido, porque a bênção vai vir dele, porque você decidiu segui-lo, servi-lo e fazer a sua vontade. E quando nós vamos para 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, Davi repete essas palavras para Salomão: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os mortais, tu, porém, seja homem. Guarde os mandamentos do Senhor, os estatutos de Moisés, as suas leis, as suas ordenanças, para que onde vás, vá bem, e o que fizeres, seja bem-sucedido. Nós vimos então que, para que nós sejamos abençoados, nós sejamos amparados ali pelo Senhor, nós precisamos servi-lo, precisamos obedecê-lo, precisamos entender que Ele conhece mais da nossa vida do que nós mesmos, e que os planos que Ele tem para a nossa vida são muito melhores que os nossos. Se nós pudéssemos hoje, na semana passada nós falamos ali sobre a vida de Jó, o que ele estava passando, e que Jó, ele não tinha uma visão da batalha que estava acontecendo ali no mundo invisível. Jó, ele não sabia que houve uma discussão ali, que Satanás estava acusando de que Jó só era abençoado, né, porque ele só tinha aquilo porque Deus abençoava ele, porque ele só adorava a Deus, porque enquanto ele tinha bênçãos, onde ele tinha bens, onde ele tinha sua família, ele falou que, olha, ele só te obedece, ele só faz isso contigo por causa disso. E Deus disse assim, então, tira dele. E a gente lembra das 3 riquezas de Jó, né? A primeira sempre foi, Jó capítulo 1, Deus. Jó capítulo 1, versículo 2, filhos e filhas, a sua família. E a terceira, as bênçãos que ele tinha, possuía bois, camelos, né, funcionários, as bênçãos materiais. O inimigo tocou nas bênçãos materiais dele, continuou fiel a Deus. O inimigo tocou na sua família, ele continuou fiel a Deus. E o inimigo vai mais uma vez e diz assim, olha, é porque você deixa ele fazer o que quer e como quer, e ele está na direção de tudo. Deus diz assim, ó, toca nele, mas não tire a vida, e você vai ver. E o exemplo de Jó, que poderia ser a pessoa que não desejava tudo, mas possuía tudo. Perdeu tudo, mas o seu tudo estava em quem? Em Deus. A prioridade da sua vida. E Deus restituiu a vida de Jó. Agora, fazendo um paralelo aqui, queridos, entre a vida de Jó e Ló. Nós não queremos precisar perder alguma coisa para reconhecer a grandiosidade do nosso Deus, o amor que Ele tem por nós, porque tudo isso já é demonstrado de Gênesis a Apocalipse, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele fez por cada um de nós. Eu gosto de dizer que em outras religiões, e realmente se você for comparar isso, você vai ver que em outras religiões, não há um Deus que se identifica com a sua criatura, que vem a este mundo para ser um deles, um entre nós, para se identificar conosco, como Hebreus capítulo 2 nos diz, para ser um de nós, conhecer as nossas dores, para ser nosso sumo sacerdote, e nas coisas que nós somos tentados, Ele poder ser propiciador ali daquilo que nós necessitamos para a salvação. Nós vemos um Deus de misericórdia, de amor, de justiça, mas um Deus acima que ama
e deseja o melhor para os seus filhos, que é longânimo em executar a sua justiça, porque se nós fôssemos fulminados pelos nossos pecados, eu acho que todos os dias, né, nós lembraríamos ali do quão pecadores nós somos. Mas nas outras religiões nós vimos as pessoas apresentando Deus como um Deus carrasco, um Deus que executa a sua justiça, e se você não fizer aquilo como está, daquele jeito, naquela hora, você não é merecedor de nada, e as consequências que vêm é pelo medo e não pelo amor. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vimos que esse Deus, que por amor, que é um dos primeiros frutos do Espírito, Ele deseja que eu e você tenhamos ali a oportunidade de escolher o que é certo, de fazer o que é certo, de andar no que é certo, naquilo que é honroso, naquilo que é justo, naquilo que é moral, naquilo que faz bem para as pessoas à nossa volta, daquilo que aproxima, naquilo que agrega, naquilo que edifica. É tudo isso que nós podemos esperar dele e desejamos dele. Queridos, a casa de Ló foi tristemente destruída. Ló foi capturado, a gente lembra ali uma guerra de 5 reinos contra 4, em Gênesis capítulo 14, do 1 ao 24. Ló, ele foi felizmente resgatado por 318 valentes, do qual o seu tio Abraão participou para resgatá-lo lá das mãos desses reis. Ló ganhou uma ótima posição, mas perdeu a sua percepção de Deus. Nunca é uma desculpa para fazer o mal, a fim de ser capaz de nós fazermos o bem. Ló ganhou então uma grande fortuna, mas perdeu a sua família preciosa, quando esses reis invadiram ali a sua terra. Eles moravam na mesma casa e ainda assim eram como estranhos. Era uma família com a relação quebrada entre pais e filhos. E que diferença você vê desse mundo de hoje, em que os pais propiciam tudo aquilo que os filhos querem, porque talvez não consigam compensar com tempo de qualidade ou com a sua presença ali diante deles. Então, vou te dar o videogame, passa o tempo e você não me cobra. Vou te dar o celular, né? Você passa o tempo, tá? Ou você interage com seus amiguinhos, com o seu mundo, as suas coisas, e você lembra que fui eu que te dei e está pronto, você vai lembrar que você tem um pai. É só isso. Não é isso que Deus deseja, queridos. Eu ia fazer uma leitura de Deuteronômio aqui, 31, para a Yumi, né, e a família, que fala que Deus deseja que nós passamos tempo de qualidade com os filhos, que nós os ensinemos ali o caminho, que de manhã ao levantar nós possamos fazer o nosso culto familiar, que ao passear ou ao passar os momentos do dia, a gente possa também ter esse tempo, esse contato com os filhos, e ao deitarmos também possamos ter o nosso momento em família, e dando esse tempo para educar essas crianças na justiça e no conhecimento da palavra de Deus e da lei de Deus. Mas será que nós tiramos esse tempo? Às vezes nós vemos os próprios pais tirando um tempo para eles se distraírem nas redes sociais, e aí está lá aquele grupo, um sentado na cadeira da sala, outros 2 sentados no sofá, um na direita, outro na esquerda, e às vezes os filhos também buscando se esconder dos pais. Eu vou mandar, logo que nós terminarmos aqui o culto, eu vou mandar um vídeo. E esse vídeo é um vídeo forte porque ele fala não só da vida em família cristã, mas ele fala também até mesmo sobre a vida pastoral. Fala do que acontece em igrejas, do que acontece ali nas famílias, nos lares. É um vídeo do Instituto Josh McDowell, que estuda o comportamento humano e a sua influência ali pelas mídias, pelas redes sociais. O que acontece nos bastidores. Tá? O Michelson Borges, que hoje é pastor, também um editor da Casa Explicadora, ele fala desse vídeo. E nós fomos atrás do vídeo, e o vídeo ele é um pouco pesado. Então nós vamos mandar ali no grupo da igreja, e eu espero que os pais assistam, e os pais possam se conscientizar disso, e possam tomar ali as devidas atitudes. Queridos, as filhas, o horror de Ló foi vergonhosamente exibido. As consequências na vida de Ló. Quanto tempo nós temos aí, Samuca? 5 minutos, e nós encerramos. O horror de Ló, então, foi vergonhosamente exibido. As suas escolhas começaram a trazer consequências. E Ló, infelizmente, ele viu os resultados das suas escolhas. Ele viu as consequências na sua descendência, em suas filhas e sua família. Quando você é exposto demais ao desejo, à ambição, ao egoísmo.
O seu destino final e as lições valiosas quando Deus decidiu destruir 5 das planícies. As filhas casadas de Ló e seus genros, elas preferiram ficar em Sodoma. Uma das primeiras consequências. Está lá em Gênesis 19, versículo 14. Você tem a sua Bíblia? Abre lá. Gênesis 19, versículo 14. Porque Ló pareceu como zombaria quando ele tentou testificar do julgamento vindouro de Deus. Os seus genros também tomaram com zombaria. 19, versículo 14. Então saiu Ló, falou aos seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Acharam que Jó estava zoando, que nada daquilo iria acontecer. Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma, em Gênesis 19, no versículo 15 e 16 agora. Como, porém, se demorassem, os 2 anjos, os 2 homens, pegaram eles pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás e nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Os anjos ainda orientaram: aquilo que você desejou no passado, aquilo que você viu como prosperidade, aquilo que você viu como vantagem, não olhe para trás. Não veja o que você está perdendo, mas pare e pense no que você está ganhando. Talvez para nós seria mais ou menos isso. O que mais importa para nós? Mais 30, 40, 50 anos de vida, de prazeres, alegrias, de conquistas mundanas, ou uma eternidade que Deus nos oferece? A gente nunca sabe o dia de amanhã, e essa semana minha família amanheceu triste. Na quinta-feira, meu tio descansou. Esse meu tio tinha complicações do diabetes, teve um período com envolvimento com drogas, e a família desestruturada. Ele frequentava uma outra igreja, e a turma foi ali visitá-lo, foi ali ampará-lo, interceder por ele no hospital. Ele ia fazer uma cirurgia na quarta-feira, e a ex-esposa a viu acompanhado e disse: olha, ele não está bem para fazer a cirurgia, realmente vai ser de risco. Deixa nós passarmos mais um tempo com ele, quem sabe amanhã faça a cirurgia. E naquela noite, a minha tia conversou com ele, estudou a Bíblia com ele, falou algumas coisas para ele, e ele disse: não, a coisa mais preciosa é Jesus, que ele vai me ajudar a sair daqui, que me ajude a restaurar a minha vida. Ele não fez a cirurgia naquele dia, e talvez não aguentasse passar pela cirurgia, e na quinta-feira, às 5 horas da manhã, ele teve uma parada cardíaca. De manhã, meu irmão mais velho me liga e disse assim: Rafa, eu liguei para a mãe para saber se ela já havia recebido a notícia, e infelizmente ela não sabia, e eu acho que ela tomou um choque. Dá uma ligadinha para ela. Eu estava aqui na ilha, encaminhando os papéis de um casal lá da costeira para o casamento, um momento feliz, alegre, ali para aquela família, e quando paro o carro aqui na Via Expressa Sul, parei num daqueles recuos ali para ligar para minha mãe, e eu senti que ela estava triste por perder o seu irmão. Que Deus o julgue, mas teve a oportunidade também de fazer muitas escolhas. E eu tenho certeza que essa última oportunidade que Deus deixou ali, diante da sua esposa, tenha sido ainda resquícios das orações de minha avó. Minha avó descansou no Senhor e disse para minha mãe que nós temos um reencontro. E essa oportunidade do reencontro, ela é tão real quanto eu estou aqui na sua presença. Minha mãe, 4 anos depois da minha avó falecer, desceu as águas. Depois meu irmão mais novo, depois eu. Depois nós perdemos um tio, que eu e o ancião da igreja fomos lá no hospital, ele entubado, não era da Covid, ele estava com tuberculose e outras doenças oportunas ali por causa do HIV. Ele chorava, entubado, as lágrimas caindo e apertando a mão do ancião e a minha mão, dizendo que aceitava Jesus. Agora, mais ou menos uns 4 anos atrás, minha tia, que havia sido picado por uma cruzeira, uma cobra cruzeira, quase morreu.
E a minha mãe disse: o que falta para você aceitar Jesus? O que falta para você selar a sua vida e garantir a sua eternidade ao lado de Jesus? A minha tia hoje é uma líder em uma das nossas igrejas lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. E não seria diferente, talvez, com esse meu tio essa semana. Com a oportunidade de rever as suas atitudes. E a minha tia sentia que ele não iria durar. E ela fez alguns apelos para ele ali. Amigos, nenhum de nós estamos agora, nesse exato momento, com a necessidade de aceitarmos Jesus, quem sabe hoje, porque amanhã algo vai acontecer. Mas há a necessidade hoje de nós escolhermos de que lado nós vamos estar quando essa batalha terminar. A Bíblia termina dizendo que Ló, através das consequências que teve, depois de algumas consequências já erradas, fugindo de Sodoma e Gomorra, suas filhas tiveram uma ideia, tentando querer ajudar a sua descendência, e fizeram algo errado. Eu não vou comentar aqui, porque nós temos crianças, você sabe. E eles tiveram filhos e filhas. Duas dessas crianças, na verdade, 2 filhos eles tiveram, Ló com as meninas, foram os moabitas e os... Deixa eu ver aqui, ó. Amonitas. Os moabitas e os amonitas foram os piores inimigos de Israel, na descendência dos filhos de Abraão. Foram os piores inimigos de Israel, os amonitas, ali os moabitas. Consequências de um erro também de suas filhas e de sua descendência. Hoje, nós podemos escolher o que é certo. Hoje nós podemos escolher a orientação da palavra de Deus para as nossas escolhas, para escolhermos certo, para fazermos o certo, para que possamos abençoar o nosso lar, a nossa família, o nosso negócio, para você que tem a sua empresa, para você que quer crescer profissionalmente, não precisa adiantar nenhuma etapa ou nem mascarar algo, seja você mesmo, e principalmente tente testemunhar do amor de Deus no seu trabalho, e você vai ver as bênçãos e as oportunidades que Deus vai abrir para você. Vai fazer você crescer da maneira certa, justa, correta, e ainda vai colocar você em uma posição de honra, para que você também possa honrá-lo e testemunhar a quem você pertence. Se nós mantivermos nosso foco, nossa vida, no nosso Criador, tenha certeza que Ele já fez a parte dele, e vai cumprir até o fim as suas promessas em nossas vidas. Está sua casa e família lentamente sendo destruídos por suas perseguições, de seus chamados padrões de conforto de vida mais elevados? Você também tem um coração dividido? Quando Deus olha para você, em que condição espiritual Ele vai encontrá-lo, quando Jesus apontar nas nuvens dos céus? Que estejamos preparados e que tenhamos tempo oportuno de preparar-nos e prepararmos a nossa família para esse grande encontro. Amém. Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o dono do tempo. Muitas vezes o tempo nos revela ali algumas escolhas erradas que fizemos no passado, mas mesmo assim o Senhor está ali do nosso lado para nos ajudar a consertar o rumo das coisas. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem ricos planos e bênçãos sobre as nossas vidas. A maior de todas elas o Senhor já demonstrou quando enviou o teu Filho para morrer por nós naquela cruz. E ainda assim, o Senhor promete que este Filho vai vir nos resgatar. Mas o Senhor nos permite que nós tenhamos a liberdade, algo tão sagrado, que foi defendido com a morte do teu próprio Filho. E que essa liberdade que o Senhor nos dá, quando usada com responsabilidade, nós sabemos, ó Deus, que ela dá bons frutos. Nos ajude, Senhor Deus, então, a fazer nossas escolhas. Nos ajude para que nós sejamos ricamente abençoados pelas bênçãos espirituais, com as bênçãos da eternidade, e assim nós possamos administrar tudo aquilo que aqui é passageiro. Abençoe a nossa igreja, abençoe nossa família, abençoe nossos amigos, e também todas as nossas atividades missionárias nas nossas unidades de ação. E para que nós possamos cumprir o propósito, Pai, de sermos aqui teus testemunhas. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado, querida igreja. Eu
Nesse momento a gente vai ter uma apresentação aqui especial de uma criança abençoada por Deus aí, netinha da nossa amiga e também nossa ministerial Asa, que era do Cariano, está vindo para cá, para a Igreja Central, porque ela também tem um ministério, né? Eu acho que é o maior de todos os ministérios que Deus chama cada um de nós, que é a família. Eu gostaria de chamar aqui à frente a Natália, o Khaled e a irmã Adriana. E tragam junto também a Yumi. Como é que tá, Khaled? Tudo bem? Queridos, a irmã Adriana, ela vem então da igreja do Carianos acompanhando a Natália e o Khaled, e ela sonha com toda essa família aqui em primeiro lugar no céu. E por esse objetivo ela tem acompanhado tanto a Natália quanto a Yumi, né, e o Khaled aqui na nossa igreja. E eles têm um desejo muito especial, principalmente o Khaled e a Natália, de também dedicar essa princesinha ao Senhor. Como bem sabemos, na igreja adventista, a criança, quando ela vai crescendo, não só em estatura, mas também em conhecimento, e ela chega a uma idade que a gente acredita ser madura para aceitar Jesus e já decidir por Jesus, então a criança é batizada. Mas quando pequena, na idade da Yumi, nós fazemos a apresentação e a dedicação dela ao Senhor. E é esse momento especial que nós queremos ter aqui, Khaled. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês, vocês podem contar conosco como igreja, nos ministérios, tanto infantis, como também ali depois juvenis, adolescentes, ministério jovem, e eu tenho certeza que enquanto vocês estiverem do lado dela, também participando com ela nessas atividades aqui na igreja, ela vai crescer, como eu disse, não só em estatura, mas também em conhecimento e sabedoria. E a igreja está aqui para apoiar vocês, a igreja está aqui também para ajudá-los nessa etapa, que a gente sabe que não é fácil, né? Nós, muitas vezes, temos a concorrência do mundo, das atividades do mundo, da escola, e muitas vezes algumas coisas brilham ali diante dos olhos das nossas crianças e adolescentes, mas nós queremos fazer como igreja, como amigos, como família, que Jesus brilhe muito mais ainda no coraçãozinho dela e na família de vocês, tá bom? Eu tenho um texto aqui de Provérbios, que é o que fala mais ou menos sobre essas etapas, e talvez é um texto bem conhecido, Provérbios 22, versículo 6. Ele diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e mais tarde, quando ela for mocinha, quando ela crescer e chegar à fase adulta, ela vai lembrar da sua base, né, de toda a estrutura que ela teve, do pai, da mãe, da família e da igreja. Ela vai lembrar a quem ela pertence, ela vai lembrar que ela tem uma origem, ela foi feita e desejada no coração de Deus para que ela existisse, então ela vai entender o propósito de vida e ela vai lembrar também para onde ela vai quando Jesus voltar. Então, queridos, que nós possamos fortalecer isso no coração da Yumi e muito mais ainda no coração de cada um de nós para poder dar essa instrução para ela. Amém? Eu acho que ela não vai ficar comigo, né, Khaled? Se eu pegar ela no colo, quer vir no colo do pastor? Não, não vai. Se fosse o bebezinho era mais fácil, viu? Não é o papai, né? Então, queridos, nós vamos colocar de joelhos aqui, nós vamos orar, e aí depois a irmã Eliane, ela vem para a gente poder entregar para vocês os certificados. Então, vamos colocar de joelhos? Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, nosso Paizinho amado, aqui estão todos os teus filhos na tua casa. Viemos para ouvir a tua palavra, viemos, Senhor Deus, ali para crescer no conhecimento dela e termos a força necessária do teu Santo Espírito para vencer as adversidades da vida. E aqui, Senhor Deus, no coração do Khaled e da Natália e também da vovó Adriana, eles têm o desejo imenso de que a Yumi também cresça neste conhecimento. O conhecimento que vem com sabedoria e não com apenas inteligência que o mundo pode nos ofertar,
mas a verdadeira sabedoria vem de te conhecer, de andar ao teu lado, de ser tementes a ti, por amor e majestade que o Senhor é em nossas vidas. Então nós queremos, Senhor Deus, dedicar aqui a vida da Yumi, pedir que o Senhor possa, com teu Santo Espírito, direcionar os passinhos dela, e também, Senhor Deus, que a tua palavra ela seja um guia na vida dos seus pais e também dessa princesinha. Pedimos a tua bênção sobre este casal, sobre essa família, que possam ser fortalecidos cada dia mais, que eles estudam a tua palavra, que eles dedicam tempo de oração em família, que eles dedicam tempo, Senhor Deus, para passarem juntos e assim fortalecer essa base que nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor deseja que continue na eternidade. E nós queremos também, Senhor Deus, como igreja, nos colocar aqui à disposição da família sempre, Pai, para auxiliar nessas etapas. Que nós possamos cumprir esse propósito não apenas na vida de nossas crianças, mas também de nossos jovens, nossos adolescentes e nossos irmãos que aqui chegam. Abençoe a tua igreja, abençoe essa família e abençoe a Yumi. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor.